Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como a bruxaria enxerga nossa relação com o corpo físico e com a materialidade de modo geral. Abreu, alta sacerdotisa da Wicca das Bruxas, que é um coven, e que atua nessa área da bruxaria há mais de 40 anos. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas a respeito da minha experiência em relação à questão da materialidade de modo geral e do nosso corpo físico. A relação da bruxa com o corpo físico. A gente vive num mundo patriarcal e com a perspectiva capitalista, a ideia de que a gente tem que produzir, que a gente tem que cada vez mais dar resultados. Graças a esse impulso, a gente não pode negar que hoje a gente mesmo, em regiões frias, onde há um inverno rigoroso, as pessoas têm como ter alimentos, as pessoas têm como esquentar a comida, ter abrigo, né? Então, assim, o avanço tecnológico, que não vem de hoje, né? Trouxe grandes coisas para o mundo. Mas a gente sente que cada vez mais, à medida que esse avanço está ficando exponencial, né, está ficando uma coisa assombrosa, a gente vai perdendo um pouco a nossa conexão com o nosso aspecto natural. Muito se fala, né, hoje, as pessoas falam assim, fulano tem um problema de insônia, fulano tem uma dificuldade para relaxar, e aí todo mundo fala, mas tem que voltar a ter a sincronia com o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É você, quando acordar, olhar, ver o dia, depois você, quando estiver escurecendo, você já vai apagando as luzes, já vai entrando, já se preparando para dormir, ter tantas horas de sono, ter situações de condições para dormir, de cama, escuro, sem ruído, sem despertador tocando, disparar de manhãzinha, enfim, para você cumprir todas as etapas do sono e o quanto isso interfere para você engordar, para você pressão alta, para a questão dos vários órgãos, até a questão da depressão, a questão de como você vai lidar no seu humor, né? Você já acorda cansada, porque você não cumpriu todas as suas etapas. Hoje é evidente essa questão do ciclo circadiano, mas as pessoas não entendem que não é só o ciclo circadiano que a gente tem, são vários ciclos. Quando as bruxas honram, né, os 8 sabás, as estações do ano, essas mudanças, né, cíclicas, essa noção do tempo cíclico, a gente fala, a bruxaria é uma religião que honra a natureza, tá? Mas a gente não pode esquecer que a gente faz parte da natureza, a gente não é uma coisa à parte da natureza, né? E que a gente pode aproveitar as benesses da tecnologia, mas a gente não pode perder a nossa conexão com esse mundo natural, até porque o corpo pifa. Né? E assim, esse vídeo não é um vídeo sobre curas, né? E nem sobre você falar, não, a gente tem que tratar o corpo como sagrado, então por isso a gente não pode fazer determinadas coisas, que isso é muito uma visão meio cristã, que é para proibir a questão da sexualidade, para lidar com questões relacionadas com, parece também que é máquina, né? Então todo mundo tem que estar produzindo, então se você não está bem, você tem que tacar remédio, seja natural, seja antinatural, para você voltar ao seu ritmo de trabalho, como se a gente só tivesse nascido para isso, né? A gente tem que estar produzindo, tem que estar atento, tem que estar reproduzindo, né? E se não, isso é tratar a si mesmo, né, como máquina. E a gente percebe, quando a gente observa a natureza, a questão dos ciclos, né? Então, quando você percebe ciclos, você está percebendo o quê?
Tem hora de descanso. Até a natureza tem isso, a hora do meio que apagar, né? Quando tem o inverno, é um momento de recolhimento. Toda a lua nova, toda a lua negra que a gente chama, os dias anteriores, que antecedem a lua cheia, a lua negra, a lua nova, são dias que são para reflexão, né? Os ciclos menstruais. Existe a hora de plantar, a hora de colher, a hora de semear, a hora de espalhar as pedras, né? E isso também é um respeito à natureza, também é honrar a natureza. Quando a gente faz os nossos rituais de lua cheia, de lua nova, quando a gente faz os nossos rituais, a gente não está só... As pessoas têm essa ideia que a gente está adorando a lua, né? A gente está como se a lua representa um princípio divino, mas não é uma adoração à lua nesse sentido como as pessoas imaginam, mas é você se sincronizar com essas forças que sim regem as nossas vidas, né? Tira a lua para você ver o desequilíbrio que vai acontecer na Terra, né? Ela ajuda a manter um equilíbrio. Então as pessoas, e quando a gente se sintoniza e se sincroniza com esses ciclos, a gente está tendo a consciência, tendo a percepção de que a gente está dentro de um mecanismo que tudo conta. Né? Na bruxaria a gente tem a perspectiva do microcosmos e o macrocosmos, e a gente tem a perspectiva xamânica e animista, de considerar que tudo tem uma inteligência, que o princípio divino está em tudo, ele não está localizado numa nuvenzinha no céu, e que tudo isso funciona e tem regras para funcionar, e a gente tem que conhecer esse funcionamento, mas não é um conhecer só intelectual, é uma vivência para estar podendo, não vou dizer a palavra usar, mas assim, fluir a favor, fluir junto, né? Porque daí você tem a percepção e o respeito, né? Porque se a gente pensar assim, eu sei como é que funciona a natureza, então eu vou deixar as galinhas com a luz acesa para botarem o ovo 2 vezes, né? Não é nesse sentido, é no sentido de você entender que tem dia, tem noite, que tem coisas que acontecem, que o ovo que foi botado 2 vezes, às vezes não vai ter a mesma qualidade daquele que tem um ciclo natural, enfim. São coisas que inclusive é uma coisa interessante, né, que às vezes as pessoas estão prontas para... Quase todo mundo que vem para fazer o curso de bruxaria vem de outra religião, né? E às vezes é muito mais fácil ter uma mudança em relação à questão das divindades, entender essa questão, vamos usar as ervas, vamos usar os cristais, vamos entender, vamos fazer magia, vamos fazer ritual disso, daquilo, do que se desfazer do que a gente chama aqui de estilo de vida, né? Então as pessoas elas pensam assim, e aí eu vou fazer um ritual de lua cheia para isso. De novo, parece que sempre quer a produção, sempre quer... A pessoa não percebe que às vezes você vai fazer você faz um ritual só para vivenciar a experiência de sentir em você aquela lua cheia, aquela lua nova, uma postura receptiva, passiva de você estar se empoderando com aquela força, às vezes tendo insights de coisas que você nem pensava que precisava. E isso é, às vezes, o mais difícil das pessoas desmamarem quando elas vêm de outras religiões, porque elas têm aquela perspectiva utilitarista, né? Tal divindade serve para quê? Eu uso a vela amarela para que qual? Eu vou soprar canela em que dia? Né? Só pensando nas coisas. Então, assim,
e isso é um processo para desconstruir, né? Parece que eu fiz ritual para nada, gente. Não é para nada. O nada conta, né? O famoso ócio, né, criativo é aquele momento em que você para e só sente as coisas, e aí vai vir a inspiração, vão vir as ideias, vão vir as coisas. Às vezes você está querendo fazer um ritual de prosperidade, pensando que vai tocar campainha e vão trazer dinheiro para você, mas você fica receptiva e você tem uma brilhante ideia que vai ganhar milhões com aquela ideia. Né? Quer dizer, você quer fazer as coisas do teu jeito, do jeito que você quer, que o divino se manifeste trazendo a coisa. Eu pedi, peça e receberás. Então vai tocar a campainha aí, chega aí. Não é assim. Né? Não é assim, e isso faz parte do respeito à sacralidade, não só do corpo físico, mas da materialidade como um todo. Quando a gente fala corpo físico, a gente tem que entender que nós somos seres espirituais habitando um corpo físico. Esse corpo físico é o que manifesta no físico. A grande parte das religiões tem um desprezo pela materialidade, quer dizer, é o que eles pregam, né? Eles têm um desprezo pela materialidade. Sim, você está penando, mas na outra vida você está ganhando galardões no céu. E a pessoa, então, ela acha que tudo que é material é vil, que prazer é vil, que sexualidade é vil, tudo é vil, e aí você tem que ser bonzinho aqui, pastar bastante, para depois, lá no céu, você vai ganhar as suas comendas. E aí a pessoa vive, né? E disso advém também um desrespeito à ecologia, um desrespeito aos animais, um desrespeito a toda a biodiversidade, inclusive a diversidade humana, né? Porque tem que ser daquele jeito, tem que ser todo mundo sofrendo, tem que ser. É no céu que a gente vai ter as nossas regalias. E é assim. O corpo, ele tem que ser lido, ele traz memórias, ele tem sabedorias ancestrais. A gente não tem noção do quanto que um script que a gente está cumprindo hoje tem uma história, tem um começo de nossos ancestrais, quer dizer, houve uma perseguição em tal época, aconteceu tais coisas assim, hoje você tem tal doença porque já vem de um histórico de família que aquilo que tem uma característica de problema de saúde, mas tem também uma característica de algum comportamento, né? Aquilo precisa, em algum momento, em alguma dessas gerações, vai ter que alguém chegar e falar assim, vamos parar um pouquinho de fazer isso, não, essa brincadeira não está boa. Ou justamente encontrar o propósito das coisas e pôr aquilo em andamento, senão a gente fica repetindo. Né? A gente vê padrões sendo repetidos em famílias. Né? Então, a gente tem que ter esse tempo do parado, se observar si, observar o mundo, observar as coisas. Às vezes você vai ter um insight de si porque teve um insight em relação aos outros. Aquelas coisas que estão te aparecendo, como diria o Jung, elas são sincrônicas. Às vezes você liga a TV, tem uma fala, e é uma novela, um filme, alguma coisa que não tem nada a ver com a tua vida, mas aquela fala encaixa exatamente naquilo que você estava pensando. Né? Hoje a gente até pode pensar no algoritmo que está nos espionando e colocando os assuntos que a gente está discutindo, mas antigamente acontecia isso também, de você ligar a TV, alguém está falando uma coisa e aquilo, sabe, a continuação do seu raciocínio, da sua ideia, daquilo que você estava pensando em fazer, e na história da novela não tem nada a ver com você, mas aquela fala encaixou. São as sincronicidades, e isso pode acontecer com clientes, pode acontecer com pessoas que você encontra na rua, você entra num ônibus, alguém está conversando alguma coisa, essa coisa tem a ver com aquilo que você está vivenciando. Então, quando você tem uma perspectiva, um estilo de vida de bruxa, você está vendo, você está enxergando, você está lendo a vida, né? E aí sim, a gente tem
o uso das ervas, a gente faz curas energéticas. Quando a gente fala uso de ervas, às vezes as pessoas falam assim, tudo é chá, né? Não. Às vezes você pode, inclusive porque nem todas as ervas são comestíveis, são alimentares, né? Elas têm ervas que não são, e as cristais também. E aí você está falando assim, não, mas existe uma energia que você pode estar usando mesmo por magia simpática. Você pega o bonequinho, pega o nome da pessoa e usa aquela energia daquela planta para fazer uma cura, à distância, sem precisar ter o contato físico com a pessoa. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente entender a linguagem. Né? Então, um problema físico tem uma história, não é só um pensamento negativo, não é só guardar mágoas, às vezes tem um histórico na família, tem um histórico de outras vidas, às vezes o corpo está te falando alguma coisa, e sem você resolver isso, não vai ser um remédio, mesmo que natural, mesmo que seja uma erva, mesmo que seja energético, mesmo que você tenha uma bruxa super poderosa. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não faz magias para as pessoas, você não faz rituais de cura. Eu falo assim, gente, às vezes, e isso, boa parte das vezes, aquela questão de saúde que uma pessoa esteja vivendo tem um significado de aprendizado para aquela pessoa. A gente ajuda mais ajudando a entender esse significado e curando o propósito da doença, do que você criar energeticamente uma condição de limpeza, de purificação, de tratamento para aquela doença, que vai se manifestar de uma outra forma logo depois, porque a questão interna não foi mexida. Né? Então as pessoas têm que entender e aí você fala assim, a questão entender a questão psicológica das coisas que está por detrás, sim, e a questão também de autorresponsabilidade, né? Das pessoas terem que ter essa percepção de que a vida tem as suas escolhas e essas escolhas têm consequências. Então, quando você tem uma atitude dentro da bruxaria, você vai entender que o respeito à natureza também vai ter o respeito a aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem, aquilo que te eleva a alma, que te eleva a sua vibração, aquilo que vai contra, sabe? Às vezes você entende psicologicamente que você tem uma doença porque você teve um trauma, mas se você ficar remoendo aquele trauma, você nunca vai sair daquela vibração. Então, só saber também não é a solução para... Então, é muito a autorresponsabilidade, né? A bruxaria é uma relação com respeito com o tempo das coisas. Então, às vezes, a gente precisa deixar uma situação chegar no limite para que aquela situação, para que as pessoas entendam o sentido daquela experiência. Né? E na bruxaria, assim, então a bruxaria ela não é só resolver tudo na magia também. Isso é uma coisa que muita gente que nos procura, às vezes, para falar assim, não, sabe, tipo assim, eu vou entrar numa religião que tudo vou resolver no passe de mágica. Não é isso. Existe o passe de mágica? Existe o passe de mágica. Mas ele só existe depois que você entendeu. Enquanto você não matou a charada, você não resolve de fato. Né? Você faz um reiki, você faz uma apometria, você faz uma cura prânica e a pessoa pode ter uma ótima recuperação, às vezes até pode ter um insight das causas que seria o ideal, o que causou, mas a pessoa tem que ter a coragem de mudar aquilo. Senão volta. Ou vai desenvolver uma outra coisa. Né? Então, quando a gente fala a relação da bruxa com a materialidade, porque não vai ser só em relação ao próprio corpo físico, mas com a materialidade. Você entender que a gente está na Terra
A gente depende do planeta, a gente depende de que existam plantas, animais e coisas e que os ciclos das chuvas, os ciclos do clima, que tem vulcão, tem terremoto, e você entender, respeitar, sabe? Falta no mundo hoje uma perspectiva wicana para a nossa relação com a vida, né? Hoje, as religiões dominantes, elas pregam uma relação com a morte, quer dizer, você só vai ter o galardão no céu quando morrer. Então, não é uma perspectiva de ter uma relação com a vida, né? E a bruxaria prega uma relação com a vida. Estão gostando dos nossos vídeos? Então, a gente tem aqui umas sugestões de pauta aqui que a gente ainda vai fazendo durante um tempo, mas a gente está sempre pedindo para vocês. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa, faz um compartilhamento, sugestões de pauta, sempre, às vezes, um levanta um ponto, o outro levanta outro ponto, a gente junta aquelas dúvidas e faz um post sobre as dúvidas em geral, enfim, vamos participar, tá bom? Até a semana.